Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? A parábola do filho pródigo ela é muito conhecida, tanto pelos cristãos como também por aqueles que ainda não são cristãos. E é muito interessante pensar que é uma história contada por Jesus. É uma parábola que ele contou. O início de Lucas, capítulo 15, vai dizer que muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir, e ele foi criticado pelos fariseus e mestres da lei por estar ali se misturando, como se diz, com aquelas pessoas. Então Jesus começou a contar essas parábolas, que ele começa com a da ovelha perdida, a dracma, a moeda perdida, e a do filho perdido. E se a gente for hoje pensar na do filho perdido, qual é a história que Jesus conta? É um filho que tinha um pai e um irmão, que o seu pai, ele além com o seu pai, ele tinha de tudo. Ele era o mais moço. E eu já vi, muitas pessoas falarem que, e é verdade, você chegar para seu pai, pedir a herança, seu pai ainda vivo, é um desrespeito. Nenhum pai ficaria feliz. É como se você estivesse dizendo para seu pai: para mim você morreu, E ele não queria mais estar dentro da casa do pai, porque muitas vezes na casa do nosso pai, muitas vezes não, na casa do nosso pai nós temos o quê? Nós devemos obediência a ele. Nós temos uma autoridade sobre nossas vidas. E aquele filho, ele queria fazer da vida dele o que ele bem entendia, o que ele bem achava, o que ele achava que era certo. E ele pegou aquele dinheiro, o pai repartiu os bens entre os dois, O mais moço e o mais velho, ele pegou, o mais moço foi embora, ajuntou tudo que era seu, saiu da casa do pai e foi fazer o quê? Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Na casa do nosso pai, aqui simboliza vida com Deus, É uma parábola contada por Jesus. Existia também proteção. Quando o filho estava na casa do pai, ele tinha um teto, ele tinha uma cama, ele tinha a companhia do seu pai, que o pai é aquele que sempre está conosco, é aquele que nos aconselha quando precisamos, é aquele que nos dá um colo quando nós precisamos chorar. Essa é a figura do pai. E agora que ele saiu, não, meu pai morreu para mim, eu quero pegar o dinheiro, quero fazer o que eu, Foi viver uma vida cheia de pecado. E o pecado, ele é uma ilusão de felicidade. É algo passageiro, é algo que passa. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está em uma vida de pecado, não é uma morte física, às vezes pode ser também, dependendo do pecado, mas muitas vezes é a morte da sua alegria, da sua paz, da comunhão com a sua família. Quantas pessoas que foram viver uma vida de pecado e o casamento foi destruído? Ela não vê mais os seus filhos, ela não tem mais paz, ela não consegue mais dormir de noite, ela não tem saúde. Quantas pessoas perderam a sua saúde por causa de uma vida de pecado? Uma vida no alcoolismo, uma vida nas drogas, uma vida na prostituição, e ali ela pega doenças e ela não é mais a mesma. Então, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a falta de paz, é a ausência de Deus nas nossas vidas, porque Deus ele não comunga com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado, porque Deus é santo. E é por isso, que o filho caindo em si, porque aqui a gente pode ver que existem coisas que nós não resolvemos falando, E eu estou aqui fazendo esse vídeo como conscientizar quem estiver vendo do perigo que é uma vida de pecado. As suas consequências são drásticas, mas o cair em si é algo que é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Aquele filho, ele caiu em si e pensou, não foi ninguém que chegou para ele e disse: rapaz, olha o que aconteceu com você, olha tudo que você perdeu, Olha tudo que você tinha e agora você não tem mais. Não, ele caiu em si. Ele passou por uma situação onde já tinha acabado o dinheiro, onde já tinha acabado os amigos, onde ele sentiu fome, foi trabalhar e desejou comer o que os porcos comiam. E ali ele caiu em si e pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Porque na casa do nosso pai, uma vida com Deus, muitas vezes as pessoas dizem assim, é uma vida de regras, é uma vida chata, a gente não pode fazer nada. É uma vida protegida.
Todas as regras que tem na palavra de Deus, na Bíblia, na igreja, são para nos proteger de coisas que certamente nos destruiriam, né? E existem diversas. Quando a gente diz assim, que não pode beber, que não pode fumar, que não pode se prostituir, na verdade, isso é proteção de Deus para nossas vidas. E nós não precisamos disso, porque quando nós reconhecemos a presença do Pai nas nossas vidas, nós não almejamos mais por aquilo que está lá fora. Quando eu estou na casa do Pai, obrigadamente, eu posso pensar em sair, mas quando eu estou por escolha, porque eu quero, então aquilo me satisfaz, porque a presença de Deus, ela nos preenche. Jesus estava ensinando isso para quem? Para os cobradores de impostos e pessoas de má fama, que eram quem? Prostitutas. Pessoas que bebiam, pessoas que viviam num pecado, porque Jesus, ele nunca teve raiva dessas pessoas. Ele quer tirar essas pessoas desse lugar, né? Porque ele muda, Jesus transforma. Um dia Zaqueu teve um encontro com ele, e ele era um cobrador de imposto, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não precisou falar o pecado de Zaqueu. Zaqueu se constrangeu de tal forma que ele disse, olha, eu vou restituir até 4 vezes mais aquilo que eu peguei de alguém. Por quê? Porque a presença de Jesus mostra o nosso erro. Jesus não chamou ninguém para viver no pecado. Ele chama os pecadores, mas ele nos arranca desse lugar e nos transforma. E aí a gente começa a viver uma vida de santificação. Mas aqui o filho pródigo voltou em si e ele pensou, eu vou voltar pelo menos como trabalhador, pelo menos como servo, porque os trabalhadores da casa do meu pai comem bem. Eles são mais bem tratados do que eu estou aqui. Você pensa, um filho que saiu por escolha própria e agora desejar voltar como um trabalhador. Mas quem é filho nunca deixa de ser filho, não é assim? Quem é pai sabe, ainda que o filho dê trabalho, mas ele nunca deixa de amar aquele filho. Muitas vezes corrige, muitas vezes pode dar uma punição, mas é sempre o filho. E quando aquele filho voltou, ele já tinha ensaiado um discurso, ele já tinha preparado, porque ele se arrependeu, que arrependimento é diferente de remorso, ele realmente sentiu, né? Não, eu quero voltar. E quando ele voltou, o pai já estava esperando ele. Quando o pai viu ele de longe, já abraçou e disse assim, traga a melhor roupa e vistam nele, põe o anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Me chama muita atenção, porque anel tem numeração e sandálias também. Muitas vezes o meu anel não pode servir em outra pessoa, mas o pai guardou o anel daquele filho, porque sabia que ele ia voltar. E aqui nós vemos o amor de Jesus, porque o amor do Senhor Jesus espera você. O amor do Senhor Jesus deseja ter comunhão com você. O Senhor não quer que você volte para a igreja, que você volte para os caminhos dele, para que você viva murmurando, eu não gosto de ser crente, é tão chato. Não. Se você hoje está em uma vida de pecado, você provavelmente já sabe que a paz que você tinha antes, você não tem mais. A saúde e tantas outras coisas que o pecado leva de nós. Mas o Senhor Jesus, ele está ali esperando, ele tem anel, ele tem sandálias, ele tem uma história ainda, né? É certo que muitas vezes as consequências do pecado vêm, mas esteja disposto a escrever uma nova história, a plantar diferente a partir de hoje, porque o Senhor Jesus está disposto a fazer coisas na sua vida. Ele disse, porque meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Esse é o símbolo de uma pessoa que vive no pecado. Ela é considerada morta, não porque ela não tem importância para nós, mas porque ela está vivendo uma vida cega, onde ela não consegue ver que aquilo está lhe matando, lhe destruindo, né? E que nesse dia o Senhor fala ao seu coração, que o Senhor traga arrependimento ao seu coração e que você volte para os caminhos do Senhor com pressa, porque Ele lhe ama, não por medo, mas porque Ele ama você, Ele quer estar perto de você e Ele não pode estar perto de você quando você está em uma vida de pecado, porque o Senhor Jesus está, né, em todo o tempo nos vendo, mas comunhão, entrar na nossa casa, requer uma santificação, morar conosco, achar um lugar espaçoso em nossas vidas, onde Ele diz, aqui eu encontro o lugar. Espírito Santo, Ele habita em nós se nós estivermos com a nossa casa limpa. Por isso que quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo de Deus, né? Mas que você se arrependa. Se arrependa de verdade e diga, Senhor, eu não consigo deixar isso, eu não consigo renunciar a isso. Mas Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe fortalecer. E é Ele quem vai lhe santificar. Amém.